Bom dia e vamos lá, meus amores, para a nossa próxima aula de hoje, História. Nós vamos continuar a falar sobre a cultura africana no passado e na atualidade. Vamos lá? Peguem lá a apostila na página 23, que foi onde nós paramos. Cultura africana no passado e na atualidade. Os povos africanos se organizavam de formas distintas, falavam diferentes línguas e expressavam as suas crenças religiosas de diversas maneiras, de acordo com cada etnia. Essas diferenças culturais também podem ser constatadas na atualidade. Então, até hoje, a gente pode perceber no meio deles, da cultura, a diferença entre as etnias. Muitas etnias africanas preservam a cultura de seus antepassados no modo de vestir, com seus padrões de estampa e cores, no uso de determinados acessórios, como turbantes, e ainda na grande variedade de penteados. Então, vocês podem perceber aqui na imagem como que as mulheres se vestem, né? As cores, as coisas que elas colocam na cabeça, se fazem trancinhas, se colocam turbantes, tá? Isso faz com que a gente diferencie uns dos outros, ok? Página 24 agora. 1. Os africanos da etnia Mursi, representada na imagem de abertura deste capítulo, na página 17, moram, em sua maioria, em qual país do continente africano? Aqui a tia vai lembrar para vocês, lembra que no comecinho lá, da aula anterior que a gente viu? Onde será que moram? Qual continente? Egito, Zimbábue, Tupinambá ou Etiópia? Etiópia. Que características da etnia Mursi é possível observar na ilustração? O que a gente pode observar aqui? De acordo com a imagem, é possível verificar que os indivíduos da etnia africana Mursi usam enfeites elaborados no cabelo, compostos de cordas e argolas, né? O que a gente está vendo nessa imagem aqui? Ainda na página 24, exercício 2. As vestimentas e os penteados fazem parte da identidade cultural das etnias africanas. Leia essas imagens. Então, nós temos aqui 4 imagens, onde mostra diferentes tipos de cabelos que eles faziam e até nas barbas, né? Até na barba eles faziam algo diferente. Nessas representações, podemos observar diferentes estilos de penteados usados por homens de reinos e aldeias de algumas etnias da Tanzânia. Da esquerda para a direita, o primeiro indivíduo ilustrado é um chefe. O segundo, um chefe da etnia Watuta. O terceiro é um jovem da etnia Maniema. E o último, um príncipe, filho do rei de Ticiumbiri, ok? Então, pode perceber que em cada um eles têm um jeito, não é? Um jeito diferente de fazer o cabelo, de fazer a barba. De acordo com a leitura das imagens e seus estudos, marque com um X a alternativa correta. Então, vamos lá. Não existe diversidade cultural entre as etnias africanas? Ou seja, não existe diferença entre as etnias africanas? Falsa, né? Nós não vamos marcar essa, porque a gente está percebendo até aqui, do jeito deles se expressarem, do jeito deles fazerem o cabelo. As etnias africanas têm costumes e modos de vida diferentes entre si? Sim. Na maioria dos reinos e das aldeias africanas, não há chefes ou governantes? Falsa, né? Nós acabamos de falar aqui que nós temos o quê? Representado o quê? Chefes, não é? Não apareceram? Página 25. Africanos no Brasil. Muitos africanos foram trazidos ao Brasil, principalmente das etnias Banto e Ioruba. Essa vinda ao Brasil não ocorreu por vontade própria. Os portugueses, antes de chegarem ao atual território brasileiro, ocuparam diversas áreas do litoral do continente africano e então
começaram a dominar essas áreas e outras regiões e reinos africanos. Como resultado desse domínio, muitos africanos foram escravizados e trazidos ao território brasileiro para trabalhar de maneira forçada na agricultura e em cidades que foram criadas no decorrer do tempo. Então, muito triste. Então, os africanos foram escravizados, foram trazidos à força para o território brasileiro para trabalharem aqui forçados na agricultura e nas cidades que foram criadas com o decorrer do tempo. Os africanos eram transportados em navios portugueses. As condições precárias, por isso muitos deles ficavam doentes. Entre os africanos trazidos também vieram príncipes e líderes de reinos que foram dominados por Portugal. Então, eles vinham da pior forma possível para cá, né? Tinham condições precárias, ou seja, não tinham comida, não tinham higiene, e isso fazia com que eles acabassem o quê? Morrendo, né? Ou pegando alguma doença. Página 26. Estas ilustrações representam grupos que formaram o povo brasileiro. Então, a gente tem uma mistura de indígenas com europeus e com africanos. Quais desses povos contribuíram para a formação do município onde você mora? Aqui, no nosso caso, foram os europeus. 2. O que aconteceu com os africanos quando trazidos ao Brasil? O que aconteceu com eles? Foram escravizados e trazidos ao Brasil para realizar diversos tipos de trabalhos forçados, né? Eles eram obrigados a fazer e se não fizessem direito, eles até apanhavam, né? Ficavam até sem comer, passavam dias sem receber alimentação. Então, era muito triste a vida desses africanos aqui. Página 26. Escravidão no campo e na cidade. Os africanos escravizados também trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar e na produção de açúcar. Para transformar o vegetal em açúcar, era preciso extrair o caldo da cana por meio de um instrumento chamado moenda. Observe esse processo representado na imagem de Jean-Baptiste Debré. Então, aqui, ó, os africanos eles trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar. E além deles plantarem, além deles colherem, eles também faziam a produção do açúcar, né? Que nós temos muito hoje, não é? Hoje nós temos usinas, hoje, graças a Deus, nós temos bastante máquinas e as pessoas que trabalham no campo são remuneradas, né? Não é mais aquele trabalho escravo. E nós temos aqui uma imagem que mostra como que era lá. Africanos escravizados girando moenda para extrair o caldo de cana-de-açúcar. Hoje nós temos um maquinário moderno que não precisa mais ser feito assim, né? Mas antigamente era assim que funcionava. Página 27. A propriedade rural onde se plantava cana-de-açúcar e se produzia o açúcar era conhecida como engenho. Nesse local, o maior espaço era reservado para plantar cana-de-açúcar. A moradia dos proprietários do engenho era conhecida como Casa Grande. Na senzala, os escravizados dormiam e os homens ficavam em uma área separada das mulheres e das crianças. Na moenda, moía-se a cana-de-açúcar para extrair o caldo que seria transformado em açúcar. Então, a propriedade onde se plantava a cana-de-açúcar e também se produzia o açúcar chamava-se engenho. E nesse lugar, o maior espaço era para quê? Para a plantação de cana-de-açúcar. A moradia dos proprietários era chamada de Casa Grande. Os escravizados ficavam nas senzalas, ok? E havia a moenda, que era onde se moía o açúcar para tirar o caldo, né? E transformá-lo em açúcar. Além de construírem casas, edifícios, fontes e praças nas cidades, os africanos escravizados faziam outros serviços para os senhores, pois trabalhavam como vendedores ambulantes, carregadores de liteira
ou lavadeiras, no caso das mulheres. Então, além de trabalhar lá, trabalho pesado, eles ainda faziam outras atividades, como vendedores ambulantes, lavadeiras, né, que eram as mulheres que pegavam as roupas das pessoas mais ricas daquela época, lavavam e levavam de volta. Africanas escravizadas comprando pães para seus senhores, também iam lá, compravam o que eles precisavam e levavam para Casa Grande. Você sabia? A liteira era um tipo de transporte em que a pessoa se sentava em uma cadeira para ser conduzida por dois indivíduos pelas ruas da cidade. Geralmente, os carregadores eram homens escravizados. Na imagem, observamos escravizados transportando homem em liteira na cidade de Salvador, Bahia. Você imagina você carregar uma pessoa nesse sol quente, só dois para carregar. Você imagina uma pessoa que fosse mais pesada? Trabalho muito difícil, não é? Imagina como essas pessoas sofriam nessa época e não tinha quem ajudasse eles. Eles foram tirados de onde eles moravam, das famílias deles, foram trazidos à força para o Brasil para trabalharem de escravos aqui, e trabalho muito pesado e muito difícil. Página 28. Leia essa imagem que representa como era um engenho de açúcar. Então, aqui nessa imagem dá para a gente ter uma noção de como que era esse engenho lá. Onde estava a senzala, que ficavam os escravos, Casa Grande, onde ficavam os proprietários, e a moenda, que é onde era se fabricado o açúcar, né? Onde tirava o caldo da cana de açúcar e fazia o açúcar. De acordo com a imagem e os seus estudos, que trabalhos eram realizados pelos escravizados em um engenho de açúcar? Então, vamos escrever aqui. Os escravizados trabalhavam no plantio, no corte e no transporte de cana-de-açúcar e também na moagem da cana. Que atividades eram realizadas pelos escravizados nas vilas e cidades? Escreva 2 exemplos de atividades. Então, vamos colocar lá. Carregador de liteira e vendedor ambulante, não era? Que eles ainda iam trabalhar disso lá na cidade. Página 29. Por causa dos maus tratos que recebiam e da falta de liberdade, os africanos escravizados fugiam para espaços chamados quilombo. Nesses locais, trabalhavam para o próprio sustento, cultivavam hortas, moíam grãos em pilões para produzir farinha, construíam fornos para preparar alimentos, criavam tecidos para vestimenta e também praticavam atividades físicas. Então, alguns africanos, cansados de serem maltratados, cansados de sofrer, começaram a fugir e eles iam para alguns espaços chamados quilombo. E lá nesses locais, eles trabalhavam para o próprio sustento deles. Eles moíam em pilões para produzir a farinha, os grãos, construíam fornos para preparar os alimentos, criavam tecidos. Os moradores dos quilombos são conhecidos como quilombolas. Na atualidade, podem ser encontrados comunidades quilombolas em diferentes estados. Os quilombolas buscam preservar a cultura de seus ancestrais. Aqui nós temos uma imagem. O artista Auguste Early retratou africanos jogando capoeira e um policial tentando impedi-los. Tá vendo o policial lá tentando pular a cerquinha? Ia tentar impedi-los de fazer a capoeira. Entre as atividades físicas praticadas havia capoeira, que era um treinamento de luta, além de ser uma dança e um jogo praticado para distração. Na atualidade, muitas pessoas praticam essa atividade, porém no passado essa atividade foi proibida por lei. Olha que coisa, hoje é uma tradição, uma cultura, lá, principalmente do Nordeste, lá na Bahia, onde eles fazem muito tipo se fosse uma cerimônia para eles, tem muita gente que pratica como esporte
também a capoeira, não é? E pra você ver, naquela época era proibido. Página 30. Leia essa ilustração. Olha que nós temos aí tudo separadinho aí. Moradias, casa de pão, a mata densa, a entrada, a horta, a casa de ferreiro, entrada com armadilha e buracos para fuga. Isso aqui é um quilombo, tá? Então aqui eles possuíam as moradias, tinham a casa de pão, eles tinham as saídas com armadilha para pegar se alguém tentasse entrar, tinha para eles fugirem, né? Então eles pensaram em tudo. Letra A, vamos responder. Que espaços foram representados nessa ilustração? Então vamos escrever? Moradias, mata, casa de pilão, entrada, horta, casa de ferreiro, buraco para fuga. Letra B. Qual é o nome da comunidade representada? Te acabou de falar. É o engenho de açúcar? É o quilombo ou a aldeia indígena? Quilombo. Letra C. Quem eram os moradores desse tipo de comunidade? Quem morava lá? Os africanos escravizados que fugiam dos maus tratos. Ok? E terminamos nossa aulinha de história, ok? Super beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até amanhã.